estudantes! Como vocês estão? Eu sou a professora Jéssica, de Matemática, e na nossa aula iremos trabalhar com ângulos. E eles são muito importantes na matemática e estão muito presentes em nosso dia a dia. Vamos lá? Mas antes, para os professores que nos acompanham, essa aula é voltada para os 6º e 7º anos da EJA. Trabalha com o eixo temático Ética e Cidadania. O objetivo da aprendizagem é selecionar, organizar e produzir informações relevantes para interpretá-las e avaliá-las criticamente. E o objetivo da aula é resolver problemas que envolvam noções de ângulo em diferentes contextos e situações reais. E pessoal, não se esqueçam de apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela para acessar a lista de presença, ok? Pois é, estudantes, como eu falei, hoje nós vamos conhecer um pouco melhor os ângulos. Você, por um acaso, já ouviu falar sobre eles? Por exemplo, quando você está assistindo um jogo de futebol e o narrador do jogo fala que no intervalo ele irá mostrar o lance do jogo em outro ângulo. Isso quer dizer que a mesma situação pode ser mostrada de frente, de cima, de lado, ou seja, de diversas formas. Além disso, podemos encontrar os ângulos nos objetos, nas construções, na natureza. Por exemplo, no relógio, nas construções, em janelas, em uma rampa, na decolagem de um avião, em uma coreografia de balé, em uma tesoura. E em muitos outros lugares ao nosso redor, nós podemos encontrar ângulos. Agora, reparem nessa tesoura que eu tenho na mão. Percebam que quando eu abro, a abertura entre as suas lâminas aumenta. E quando eu fecho, a abertura entre elas diminui. E aí, já conseguiu ter uma ideia do que é um ângulo? Pois é, o ângulo ele é o nome que se dá à abertura formada por duas semirretas, que partem de um mesmo ponto. Mas nós devemos lembrar que as semirretas são retas que apresentam um ponto de origem. Quando representadas, as semirretas são indicadas por uma seta de um dos lados, que demonstram o sentido em que ela não tem fim. Por exemplo, aqui na tela, nós temos a semirreta de origem no ponto O, que passa pelo ponto A, e do ponto O, que passa pelo ponto B. E no caso dos ângulos, essas semirretas elas são seus lados, e o ponto de onde elas partem é chamado o vértice do ângulo. Agora vamos conhecer alguns elementos que compõem o ângulo. Nós temos o vértice, que é o ponto de origem das duas semirretas. Os lados serão cada uma das semirretas. A abertura, ela vai ser a região interna, determinada por essas semirretas. E o arco vai nos mostrar sobre qual ângulo nós estamos nos referindo. Para medirmos um ângulo, precisamos medir a sua abertura. E você, por um acaso, sabe qual instrumento nós podemos usar para medir um ângulo? E qual a sua unidade de medida? A medida de um ângulo geralmente é dada em graus. Então, temos ângulos de 15 graus, 30 graus, 45 graus e muitos outros. E para medirmos um ângulo, nós usamos um transferidor, que é um desses modelos aqui. Agora, veja o ângulo de imagem na tela. Ele é formado pelas semirretas OA e OB. E o vértice é o ponto O. Para nomear um ângulo, nós utilizamos 3 letras maiúsculas. 2 que vão marcar pontos das semirretas que formam o ângulo e uma que vai representar o vértice, que pode estar acompanhada ou não do acento circunflexo. Mas lembre-se que na notação, a letra que corresponde ao vértice fica sempre entre as outras duas. E quando colocamos o circunflexo, ele fica em cima dela. Além disso, existe outra forma de nomear um ângulo, que é usando simplesmente uma letra minúscula, acompanhada ou não de acento circunflexo. E essa letra é a letra do vértice. No caso do ângulo da tela,
temos que ele pode ser o ângulo AOB, ou AOB, ou apenas o ângulo O. Agora vamos praticar? Indique os elementos do ângulo na tela. Vou dar um tempo para vocês me responderem. E aí, vocês conseguiram? Vamos lá? Aqui nós temos os lados do ângulo, que é a semirreta AB e a semirreta BC. Aqui nós temos a abertura do ângulo e o vértice, que é representado por B. Agora, para medir esse ângulo, nós vamos usar um transferidor. Veja, esse transferidor, ele marca do 0 aos 180 graus. E ele tem uma marquinha aqui no centro. Para podermos medir o nosso ângulo, eu devo alinhar o transferidor no vértice desse ângulo, posicionando sobre um dos lados. A abertura, ela será medida onde o outro lado estiver delimitado no transferidor. Nesse caso, esse nosso ângulo, ele mede 60 graus. Como eu falei, a medida do ângulo ela é feita com grau. E essa medida ela foi criada pelos babilônicos, que utilizavam um sistema de numeração de base 60, que quer dizer que a cada 60 valia 1 para eles. Como dizemos que 60 minutos é igual a 1 hora, 60 segundos é igual a 1 minuto. Por isso, para eles foi muito natural dividir um círculo em 360 partes iguais, o que hoje nós chamamos de grau. Agora, para compreendermos melhor por que os ângulos são diferentes, observe esses relógios. Neles, os ponteiros vão nos ajudar a representar as semirretas dos ângulos. Quando os dois ponteiros estão sobre o 12 no relógio, isso pode nos mostrar o início, ou seja, o ângulo 0, ou 360, se nós tivermos um arco desenhado, como ali no relógio. Agora, se o ponteiro estiver sobre o 12 e o outro sobre o 6, nós temos a representação de um ângulo de 180 graus, já que 180 é a metade de 360. E se tivermos um ponteiro em cima do 12 e o outro em cima do 3, temos a representação de um ângulo de 90 graus, já que 90 é a metade de 180 graus. Agora, pessoal, não se esqueça de registrar a presença na aula de hoje acessando o QR Code na tela, ok? A partir da medida dos ângulos, nós vamos poder classificá-los. E agora vamos conhecê-los. O ângulo reto, ele possui a medida igual a 90 graus. Observe o círculo dividido em 4 partes iguais. Cada parte dividida formará um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Um círculo inteiro tem 360. Portanto, quando dividido em 4 partes iguais, cada parte tem 90 graus, porque 360 dividido por 4 é igual a 90. O ângulo reto, ele é o ângulo mais comum. Podemos percebê-los nas portas, nos cantos das janelas, nas paredes. E quando uma parede ela é construída, o seu alinhamento ele é pensado perpendicularmente, formando um ângulo reto com o chão. Como esse é o ângulo mais utilizado, a partir dele, os demais foram pensados. Vamos ver? Nós temos também o ângulo agudo, que é aquele que tem a medida menor que 90 graus. Temos o ângulo obtuso, que é aquele que tem a medida maior que 90 e menor que 180. E temos o ângulo raso, que é aquele que tem a medida igual a 180 graus. E, por fim, o ângulo de giro, que é aquele que dá um giro completo, ou é o início, que é de 0 graus, ou 360. Vamos praticar? Me ajude a classificar os ângulos da tela em agudo, reto, raso
ou obtuso? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Muito bem, vamos conferir as nossas respostas? Na primeira imagem, nós temos um ângulo raso, já que ele mostra um ângulo de 180 graus. A segunda, nós temos um ângulo agudo, já que ele é menor que 90 graus. Na terceira, nós temos um ângulo reto, já que a sua medida é igual a 90 graus. E na última, nós temos um ângulo obtuso, já que ele é maior que 90 e menor que 180 graus. Agora veja a seguinte situação. Joana está ajudando a seu pai a construir uma rampa na casa de sua avó, a fim de facilitar sua chegada em casa. Para a construção da rampa, seu pai vai colocar madeiras, para que quando ele coloque o cimento, a rampa fique na altura correta. Como Joana estava estudando ângulos, ela ficou pensando em como seria classificado o ângulo formado pela madeira com o chão. Ajude Joana a classificá-lo em agudo, obtuso, reto ou raso. Vou dar um tempo para vocês me responderem. E aí, vocês conseguiram? Conseguiram classificar o ângulo? Vamos conferir as nossas respostas? Muito bem! Podemos classificar o ângulo formado pela madeira como um ângulo agudo, já que ele é um ângulo menor que 90 graus. Vale destacar para vocês que esses ângulos eles podem ser vistos também em polígonos. Por exemplo, um triângulo pode ter ângulos agudos, ou seja, menor que 90 graus. Um retângulo e um quadrado podem ter ângulos retos, ou seja, igual a 90 graus. Um trapézio, ele pode ter ângulos obtusos e agudos, pois ele pode ter ângulos maiores que 90 e ângulos menores que 90. Agora vamos praticar? Me ajude a classificar os ângulos da imagem na tela. Vou dar um tempo para vocês pensarem. Vamos conferir? O ângulo A da imagem, ele representa um ângulo reto. O ângulo E da imagem, ele representa um ângulo agudo. Já o ângulo O, ele representa um ângulo obtuso, que é maior que 90 e menor que 180. E por fim, o ângulo I, que é um ângulo também agudo, já que sua medida é menor que 90 graus. Pessoal, estamos chegando ao fim. E na aula de hoje, aprendemos que um ângulo é a abertura formada por duas semirretas, que partem de um mesmo ponto. A medida, geralmente utilizada para um ângulo, é o grau. Aprendemos que os ângulos podem ser classificados em agudo, reto, obtuso ou de giro. E que tal você praticar o que você aprendeu na aula hoje? Reflita e procure nas faces dos objetos da sua casa se você encontra algum ângulo, agudo, reto ou obtuso. Compartilhe nas redes sociais utilizando a hashtag Dever em Casa na TV. Vou gostar bastante de ver a sua postagem. A nossa aula termina aqui e hoje aprendemos muitas coisas novas. Adorei conhecer um pouco sobre os ângulos. Espero que você não tenha se esquecido de acessar o QR Code para confirmar a tua presença. É isso, pessoal. Espero vocês na próxima. Se cuidem e não se esqueçam. Mesmo distantes, nós estamos juntos.